Com vocês, então. Hoje eu vou experimentar isso aqui. Sim, hoje eu vou experimentar. Então, bora lá. Então, gente, a gente vai agora começar a abrir. Tem cheio de filho. Né? E eu nunca provei. Oh! Cheio de morango, muito bom. Olha aqui. Caraca. Então, gente, o cheirinho. E aqui é muito agradável. Meu Deus. Muito bom.